Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Sim, gente, esse projeto estava há muito tempo já no papel e eu sempre estava esperando o melhor cenário, o melhor equipamento para começar, mas parece que Deus está me empurrando e eu falei assim, tá bom, eu vou fazer do jeito que eu tô, da forma que eu tô, mas pode ter certeza que eu tô dando o meu melhor aqui, né? O intuito desse canal é compartilhar tudo que eu venho experimentando com Deus, tudo que eu tenho aprendido com Jesus. E eu espero que você se identifique, que de alguma forma esses vídeos venham edificar a tua vida. Deixa eu me apresentar, meu nome é Thaís, eu sou brasileira, moro em Portugal há 4 anos, sou mãe da Isabela, de 11 anos. E a minha caminhada cristã, ela começou em 2019. É uma história que pra mim foi coincidência, mas pra Deus já estava escrito. E um dia eu vou vir aqui falar com vocês melhor sobre a minha conversão, né? Mas o intuito da mensagem de hoje é para falar sobre a parábola do semeador. Falando um pouco da minha vida cristã com o Senhor, em 2019, quando eu aceitei Jesus, quando eu conheci Jesus, eu vivi várias experiências, assim, muito maravilhosas com o Senhor, né? E logo depois o Senhor, ele me trouxe a Portugal pra vir pra cá, pra viver aqui, enfim, alguma coisa ele tem. Quando Deus me trouxe a Portugal, eu cheguei aqui e foi uma mistura, assim, de sentimentos inexplicáveis, porque quando a gente migra para um outro país, a gente acha que é tudo a mesma coisa, só que você percebe que as pessoas não te conhecem, tudo aquilo que você viveu, você não vai viver num país, você acha que você só muda de casa, mas você não muda só de casa, você muda de ambiente, de ciclos sociais, é tudo novo. E para mim foi muito difícil, sabe? A imigração nessa questão social, não na questão financeira, que graças a Deus não me faltou nada, mas na questão social foi muito difícil, né? E principalmente na minha caminhada com Cristo. Eu caí muitas vezes na minha fé, mas o Senhor, pela misericórdia dele, sempre me resgatou. Ele nunca desistiu de mim. E mesmo com os meus erros, com as minhas falhas, com as minhas desobediências, sabe? O Senhor, ele sempre dava um jeitinho de me trazer de volta. E eu tô aqui para falar sobre a parábola do semeador, que foi uma parábola que falou muito comigo quando Deus me colocou no deserto há 1 ano atrás. Eu vivi umas experiências com o Senhor inimagináveis. Eu não queria estar no deserto, quem é que quer estar no deserto, né? Mas foi necessário o Senhor tirar coisas de mim para que eu pudesse abrir os meus olhos e realmente dar início ao meu chamado, aquilo que Deus me chamou para ser, né? A parábola do semeador, ela é escrita por Mateus, por Marcos e por Lucas. Então eu vou ler em Mateus e vou ler a explicação de Marcos e depois eu vou falar em qual parte eu me encaixava ali, que foi quando o Senhor me mostrou. Mateus capítulo 13, ele vai falar sobre a parábola do semeador, que Jesus diz assim: Eis que o semeador saiu para semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Outra ainda caiu em boa terra, e deu frutos, um a 100 e outro 60 a 30. Isso aqui é o que fala da parábola do semeador em Mateus. Logo depois vem a explicação, porque os discípulos perguntaram a Jesus o que queria dizer, né? E agora eu vou ler em Marcos, que está lá no capítulo 4, a explicação. A partir do versículo 15, ele vai dar a explicação. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas após ouvi-la, logo vem Satanás e retira a palavra que foi semeada no coração. Semelhantemente, os que foram semeados sobre as pedras, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer recebem, com alegria recebem, mas não tendo raiz em si mesmo, permanecem por pouco tempo, sobrevindo a tribulação, a perseguição por causa da palavra, e eles logo tropeçam e caem. Outros são os que recebem a semente em crispinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados desse mundo, que são as distrações, os enganos, os deleites e a sedução das riquezas,
e as ambições por outras coisas entram e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Outros são os que se recebem a semente em boa terra, são os únicos que ouvem a palavra, aceitam e dão fruto, e nisso vai multiplicando os frutos, né? Essa parábola é a explicação de muita coisa. Por que tem muita gente que não frutifica no evangelho? Porque tem muita gente que vai à igreja, vai ao culto, se batiza, mas permanece com a vida do mesmo jeito, né? Então, às vezes, a gente não entende o porquê que não tem transformação de vida, e a explicação tá aqui, tá no tipo de terra que você é. Por muitos anos eu achei que eu era terra frutífera, que eu falava, não, eu tenho Jesus no meu coração, dentro de mim eu tinha a certeza do amor que eu tinha por Cristo, do amor que eu tenho por Cristo, por tudo. Então eu sempre me considerei cristã. Só que eu errava muito e eu falava assim, Senhor, por que eu tô errando tanto? Por que eu sempre caio no engano, caio no erro? Por que eu faço coisas que eu não queria fazer, sabe? Então isso me frustrava muito. Eu tinha muitas decisões erradas na minha vida, escolhas erradas na minha vida. Mas o meu coração sempre foi voltado para Cristo. E até que quando o Senhor me colocou no deserto, que Ele me deixou literalmente sozinha, e eu tenho plena convicção de que isso foi um preparar de Deus, porque eu recebi muitas palavras sobre esse tempo, sobre esse casulo que Deus estava me colocando. Deus me mostrou essa parábola e Ele me mostrou que eu era a terra que era no meio dos espinhos. E aí quando Ele fala assim, as distrações, os enganos, os deleites e a sedução das riquezas e a ambição por outras coisas me fizeram me perder. Então, por mais que eu tivesse a palavra, por mais que eu amasse o Senhor, o meu coração estava voltado para outras coisas. Então, a minha fé se tornou infrutífera. Eu não era uma referência de cristã para ninguém. Então, se o ímpio me olhasse, ele não ia querer seguir a Cristo, porque ele via assim, nossa, mas essa menina, sabe, tinha coisas do mundo em mim ainda. E nisso eu fiquei tão triste assim com essa revelação. Eu falei, Deus, como nós somos enganados, como nós achamos que somos terra boa, mas nós estamos ali no raso ainda, muitas vezes sem raiz, muitas vezes as aves já vieram, já comeram a semente, né? Que é Satanás que vem e rouba a boa mensagem do evangelho. Por isso que a gente não consegue permanecer no evangelho por muito tempo. E quando Deus ele me mostrou isso, eu via que quando eu emigrei, né, quando eu vim para Portugal, eu vim querendo muitas coisas. Como aqui o poder de compra é muito grande, é maior do que no Brasil, então eu comecei a ver coisas que eu poderia comprar, coisas boas. Então aquilo foi enchendo meu coração de, viajar ali. Para viajar para Paris é perto, é barato, enfim. Eu comecei a querer viver uma vida para satisfazer os meus prazeres, né? Só que não foi para isso que Deus me chamou. Deus, ele tem uma missão para cada um de nós, sabe? E eu creio que escolhidos não escolhem. Tem pessoas que têm missões específicas, assim como Moisés tinha a missão específica dele, como Jesus tinha a missão específica dele, como os discípulos tiveram a missão específica deles, e eles tiveram que largar os seus interesses para viver aquilo que Deus quer. E glória a Deus por isso, sabe? Eu sou muito grata ao Senhor por todo o ensinamento, até pelo deserto, porque no deserto eu pude aprender mais dele, viver mais com ele, ter experiências. E, gente, não é nada comparável do que você conhecer cada vez mais o Senhor, né? E me deu um senso de arrependimento tão grande, mas tão grande, que eu chorava dentro da minha casa sozinha, amargamente, assim, eu chorava e falava assim, meu Deus, eu sou um poço de erros e pecados que eu não estava enxergando, sabe? Então, muitas das vezes eu fui enganada, achando que eu era a boa terra, mas eu era a terra que tinha espinhos. Porque a minha vontade, as ambições, sabe? As distrações do mundo, elas falavam muito mais alto no meu coração do que a palavra de Deus. E quando Deus me mostrou isso, eu me arrependi de todo o meu coração. Eu fiz uma oração e eu falei, Deus, eu rejeito todos esses espinhos, Pai. Eu rejeito tudo aquilo que não vem do Senhor. E eu quero ser uma terra boa e frutífera no Teu reino. Que a Tua palavra venha encontrar no meu coração essa boa terra que produz muitos frutos para o reino de Deus, né?
E o que eu quero te dizer é que se a gente não tem o entendimento de qual terra nós somos, nós não conseguimos batalhar contra isso. Porque a palavra diz que aqueles que recebem a mensagem, logo vem Satanás e rouba. E eu acredito que muitas das vezes é um versículo que você escuta, é uma mensagem que você escuta, é um pastor que você escuta, que assim, você fica feliz, mas você não quer se aprofundar. Então, por você não querer se aprofundar, Satanás ele aproveita disso e ele rouba a mensagem. Por isso que você não consegue permanecer na palavra, não consegue ter uma vida transformada. O maior engano da vida é a gente achar que a gente vai ser transformado de um dia pro outro, que a gente se batiza, a gente desce nas águas e volta transformado. Esse é o maior engano que a gente tem. O maior engano que a gente tem é achar que a vida com Jesus ela é de uma hora para outra, e não é. Nós temos um caminhar, nós temos um processo. Os discípulos eles não aprenderam tudo com Jesus em uma única vez que eles estiveram com ele, sabe? Mas é uma vida com o Senhor. Nós precisamos identificar que tipo de terra nós somos. Se atentar para essa mensagem de Jesus, o que ele está querendo explicar para a gente e ver. Porque quando eu entendi, quando o Senhor me levou para essa passagem, eu consegui identificar que eu era uma terra que tinha espinhos, eu consegui olhar e falar, não, mas eu rejeito as distrações, eu rejeito os enganos, eu rejeito as seduções das riquezas, eu abro mão da minha vontade para viver a vontade de Deus. E com isso eu fui crescendo e amadurecendo na fé. Então se você hoje se sente inconstante na palavra ou no evangelho, perceba e tenta compreender qual tipo de terra você está sendo. Espero que esse vídeo ele possa de alguma forma abrir os seus olhos e que você possa identificar que às vezes a sua inconstância, às vezes você quer viver uma vida com o Senhor, você tem um bom coração, você quer entregar, mas você não consegue entender o porquê que você não consegue largar vícios, porquê que você não consegue deixar de gostar das coisas do mundo, porquê que você não consegue ser constante na palavra, na vida com Cristo. Mas é por causa disso, porque nós somos uma terra inconstante, uma terra sem raiz, uma terra que não compreende a palavra, uma terra que tem espinhos e sufoca. Então, entender qual tipo de terra que nós somos, nós estamos sendo, né? Nos faz ter um entendimento para combater essas coisas que não vêm de Deus. Que Satanás ele rouba toda e qualquer semente que está no nosso coração. E lá no Salmos 91 eu sempre lembro disso, porque uma vez estudando o Salmos 91, eu pude ver que o inimigo ele age praticamente 24 horas por dia. É como se a gente recebesse bombardeios o tempo inteiro, sabe? Deus ele nos livra, mas às vezes nós somos atingidos, sabe? Às vezes por descuido da nossa parte, por dar legalidades a Satanás, a gente é atingido por isso. Então, entender o tipo de terra que nós somos nos faz enxergar onde está o nosso erro, onde está o nosso pecado e que a gente possa combater isso. Não seja uma terra que dê abertura para Satanás roubar as sementes. Também não seja uma terra que esteja cheia de pedras, que não tem raiz. Também não seja uma terra cheia de espinhos, mas seja uma terra boa, onde ouve, compreende e pratica a palavra. Lá em Tiago diz que se você ouve e não pratica a palavra, a sua fé é morta. E não foi para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para a gente ouvir, compreender e praticar a palavra. Porque quanto mais a gente pratica a palavra, mais a nossa terra gera frutos. A gente gera muito frutos para o reino de Deus. Então eu espero que essa mensagem, eu espero que esse vídeo venha abrir os seus olhos para que você possa identificar o tipo de terra que você está sendo para o reino de Deus. Quanto mais a gente cresce e floresce no Senhor, cria raízes no Senhor, mais nós somos firmados na palavra, mais nós somos firmados em Cristo e nós frutificamos. Que esse vídeo venha abrir os seus olhos, que você possa identificar que tipo de terra você está sendo para o reino de Deus e combater aquelas inconstâncias que não são do Senhor. Deus ele te chamou para dar muitos frutos nele e é para isso que ele quer e é isso que ele espera de você. Leia a palavra, medite na palavra, busque Deus em oração e o Espírito Santo ele vai abrindo os seus olhos, ele vai tirando as escamas dos seus olhos e cada vez mais você vai subindo um degrau no Evangelho. Que o Senhor abençoe a sua vida e fica pro próximo vídeo que vai ter muito mais.
Foi um prazer ter você aqui comigo. Muito obrigada. Beijinhos.